Olá, tudo bem? Boa noite. Bem-vinda, bem-vindo a mais um encontro da programação cultural da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles, a nossa BDB. Essa programação, que recebeu esse nome de BDB Cultural, nasce a partir de um termo de colaboração celebrado entre a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e a Voar Arte para a Infância e Juventude. Estamos aqui mais um dia do nosso encontro mensal, o nosso encontro terapêutico. O suicídio é um tema delicado e por muitos anos sua discussão social foi um tabu. Não falar sobre o problema, porém, não ajuda a preveni-lo, como alerta o nosso convidado de hoje, o psicólogo Vitor Santiago Borges. Ele é o nosso convidado deste nosso evento que mensalmente recebe profissionais do bem-estar físico e mental aqui na BDB Cultural. A conversa que nós vamos ter, Vitor vai falar especialmente de como manter os jovens protegidos dessa ameaça, ou seja, ele trata da prevenção ao suicídio como um dever da sociedade, especialmente para proteger os mais jovens. Vitor Santiago Borges é psicólogo clínico, pós-graduado em medicina psicossomática, pós-graduado em psicologia cognitiva e mestre em psicologia da religião. Atende adultos, idosos e casais no Instituto Médico de Psicologias Integradas, o INPE. Bem-vindo, Vitor. Tudo bem? Tudo bem, Marcos? É um prazer aí estar podendo fazer parte dessa reflexão tão necessária nos nossos dias, né, meu caro? É verdade. Vitor, quero ouvir você, queremos todos te acompanhar, queremos te assistir. O que você tem a dizer sobre esse assunto tão inquietante para todos nós? Eu acho, Marcos, que, em primeiro lugar, é fundamental a gente estabelecer o escopo dessa reflexão, né? Porque se a gente fala acerca da prevenção do suicídio, principalmente na população mais jovem, a gente não pode deixar de levar em consideração uma reflexão das suas perspectivas socioculturais. Porque, na verdade, o ato do suicídio, a psicodinâmica do suicídio, ela não passa de uma ponta de um iceberg, né, de um problema muito mais profundo, né, que está por trás, que está nos bastidores, né, dessa, vamos dizer assim, ação radical. Né? E eu trouxe aqui para a nossa reflexão uma referência bibliográfica que eu considero muito importante. Eu não vou ficar retido nela, mas eu vou abrir essa introdução a partir deste livro, um livro muito importante, que foi publicado em 1897 pelo psicólogo social Émile Durkheim, que escreveu uma obra importantíssima, altamente relevante e atemporal acerca da psicodinâmica do suicídio, levando em consideração uma compreensão muito mais ampla, portanto, não apenas psicológica, mas social e cultural do fenômeno do suicídio. E nessa obra de 1897, O Suicídio, Émile Durkheim ele chama a atenção para uma questão de fundamental importância, que ele vai designar sobre o termo de anomia. Na verdade, ele diz, quando uma sociedade ela começa a manifestar um padrão anômico, aumenta o índice de suicídio de uma forma substancial na sua população mais jovem. E o que vem a ser anomia? Anomia é quando uma sociedade ela já está, né, em seu tecido relacional, né, já adoecida, onde essa sociedade não é mais capaz de estabelecer os valores como os princípios fundamentais da integração psicológica do homem e, portanto, não é mais capaz de nominar as realidades das coisas. Né? Então, essa incapacidade de definir o que é certo, do errado, o bom, do mal, o natural, do antinatural,
essa perda do sentido da realidade vai produzindo uma degradação dos gostos e sensibilidades humanas, que vão se manifestando como um efeito cascata no cenário artístico e político. E além de uma perda, né, de uma visão partilhada da comunidade, já desvalorizada, deteriorada, dissociativa e perdida. Portanto, vamos dizer assim, um axioma que podemos entregar dentro desse conceito de anomia de Durkheim é que falsos valores produzem falsas identidades, afetando significativamente o nicho de desenvolvimento psicológico do ser humano, né? Enfim, então, em uma sociedade anômica, cresce o suicídio da população mais jovem, principalmente. E eu tirei o extrato de um texto que eu considero muito importante, né, de uma passagem, de uma fala do grande sábio chinês do século VI a.C., Confúcio, em que ele já traduz essa realidade anômica da sociedade, e eu vou citar aqui diretamente a fonte, né? Diz Confúcio: quando as designações não estão corretas, as palavras não podem ser conformes. Quando as palavras não podem ser conformes, os assuntos de Estado não têm nenhum sucesso. Quando esses assuntos não têm nenhum sucesso, nem os ritos, nem as músicas florescem. As punições e castigos não podem ser justos. Por isso, ao atribuir designações, o sábio age sempre de modo que as palavras possam conformar-se a isso. E quando as entrega na fala, age de maneira que elas se realizem na ação e vão ao encontro da realidade. Então, aqui ele vai apresentando, né, uma lei de causalidade dentro de um processo de degeneração de uma cultura ou de uma determinada sociedade humana que vai produzindo, na verdade, um ciclo de sofrimento psíquico para o homem que nela reside, ou que nela existe. Então, basicamente, o que são as designações corretas, conforme alerta aqui Confúcio? É a arte de identificar corretamente a realidade. O compromisso do sábio é com o real e não com o seu desejo. E é isso que vai estruturar a realidade para a psique, ou melhor, é isso que vai fomentar uma psique que vai se realizando no âmbito da sua experiência de compreensão. Então, níveis anormalmente baixos de integração social promovem um aumento nas taxas de suicídio, segundo Durkheim, e essa sociedade já desorganizada, meio que desintegrada na ordem dos valores, vai, por sua vez, né, produzir uma psique, uma psicologia desintegrada nos próprios indivíduos. E aqui eu quero citar uma passagem que eu considero importante e que conflui tanto com a ótica de Durkheim como com a ótica de Confúcio, que é um vaticínio, ou uma previsão filosófica psicológica feita por Martin Heidegger, o filósofo alemão existencialista, em 1950. Né? Martin Heidegger ele diz o seguinte: a civilização moderna está entrando na plena era tecnológica. E com ela, os seus indivíduos perderão o seu pensamento reflexivo, filosófico, meditativo e profundo. Portanto, perderá as suas conexões vitais. Então, o Heidegger ele começa a antever a formação de um homem muito mais sugestionado e reativo
no lugar de um homem reflexivo e criativo. Ele começa a perceber que, com o apogeu da tecnologia, o homem se tornará mais passivo e entrando numa espécie de era da hipnose, ou seja, ele é muito mais dado a sugestões do que efetivamente realizando a sua experiência de compreensão que vai realizá-lo dentro daquilo que constitui a sua finalidade existencial, que está na própria definição do ser humano, que é o Homo sapiens. Portanto, é na ordem dos sapiens que o homem vai se realizar em todo o seu dinamismo psicológico e nas suas possibilidades existenciais, né? Enfim, então, dentro dessa cultura moderna, já vaticinada por Heidegger, a gente encontra um primeiro paradoxo muito importante: o excesso de informações e a baixíssima compreensão. A gente vive num mundo que a gente tem muitas informações, mas a gente não sabe o que fazer com essas informações, muitas vezes não conseguimos selecioná-las e ficamos confusamente sugestionados a elas. E isso se dá em grande medida, é uma coisa que nós constatamos hoje no dia a dia, principalmente na clínica psicológica, uma perda das conexões literárias do homem. O homem perde a sua capacidade de refletir, de compreender e de se desenvolver em direção à sua finalidade de sapiens à medida em que a sua experiência literária empobrece, né? Porque no mundo de imagens, esse mundo de imagens que nós vivemos e que nos hipnotiza, vai retirando de nós a experiência da compreensão que nos realiza, né? Então, com as tecnologias, o homem passou a ler menos, muito menos, e perdeu as possibilidades de leitura dadas à sua transformação, à sua evolução e à sua compreensão verdadeira, e ele torna-se um ser cada vez mais opiniático do que inconsciente, e até mesmo do que inteligente. E essa palavra inteligente, que vem de inteligir, interligere, né? Que significa ver por dentro, e ao encontro do sentido fundamental da sua experiência, enxergar a realidade de uma forma viva e integrada. Bom, colocado esse preâmbulo, né, a partir dessas três referências, agora entramos na questão do Brasil. E aqui eu quero citar, né, um artigo que foi escrito em abril de 2014, no jornal O Globo, por uma médica pediatra chamada doutora Ana Escobar, em que ela cita um estudo, dados objetivos, dados já, vamos dizer assim, conclusivos, de que no final da década de 80, início da década de 90, começa a ocorrer um aumento significativo de suicídio na população mais jovem do Brasil, entre 15 e 29 anos. Portanto, ou seja, esses dados eles estão totalmente relacionados e referidos à juventude, né? E, enfim, e qual é esse aumento? A taxa que ela percebe nesse aumento? Um aumento de 27,2%, que é bastante significativo. Bom, obviamente que isso vem crescendo. Esse número não está mais nos 27,2%. Já deve ter batido a casa dos 30%. Então, o que está por trás do fenômeno suicídio, né? Do ato psicológico do suicídio entre os jovens, né? A gente precisa entender que nós estamos vivendo numa cultura, né, que está oferecendo ao homem condições culturais patológicas para o seu desenvolvimento. E aqui eu queria linkar, né, estabelecer uma ordem causuística
desse processo. Primeiro, é a questão do amor incondicional e do narcisismo condicional. Enfim, a personalidade humana, ela se desenvolve, né? A criança, quando nasce, né, ela ainda não tem uma noção de eu, ela ainda não tem uma identidade ali já definida. Essa identidade lhe é dada, lhe é transmitida a partir do olhar dos outros. Então, é a partir do olhar dos meus cuidadores que eu vou entrar em contato com o meu próprio self. E esse olhar, se ele é caracterizado por um amor incondicional, ele vai produzir o quê? Ele vai produzir a integração paulatina, psicológica, do meu senso de identidade, porque eu tenho um solo seguro, eu tenho um núcleo de confiança formado, né? Eu me sinto amado, independente de eu fazer a coisa bem-sucedida ou eu fracassar, né? O contrário dessa condição psicológica amorosa, portanto, ideal, e o amor ele é a cola que vai integrar a psique, tem aquela condição, né, do narcisismo condicional, que condiciona o valor do sujeito a partir dele mesmo. Ou seja, se o amor incondicional diz eu te amo e ponto final, eu te amo, é um imperativo. Independente de qualquer situação, você errando ou acertando, eu te amo. Na condição narcisista, é condicional, que está presente em muitas famílias e no desenvolvimento psicológico de uma grande massa de jovens, a mensagem que se passa através desse olhar é eu te amo, desde que você me prove o seu valor. Portanto, né, essa posição familiar, esse olhar, esse nicho, esse clima, esse ambiente psicológico de formação do indivíduo que está muito caracterizado na nossa cultura, que é uma cultura muito mais narcisista do que amorosa, ele vai inaugurar, né, aquilo que eu chamo de o tripé da angústia. Né? E o tripé da angústia, na verdade, ele está baseado, ele está fundamentado em 3 temas fundamentais, essenciais, que nos atingem, a todos nós, de uma forma mais relativa ou de uma forma mais imperativa. E quais são os temas que fomentam o estado da angústia humana? O primeiro tema, desamparo e abandono, que é o contrário do amor seguro. O segundo tema, rejeição, que se articula, né, e que se deriva imediatamente, né, dessa condição de abandono. E o terceiro tema do tripé da angústia é o tema do fracasso. Ou seja, eu não posso fracassar, porque senão serei rejeitado. E aí eu cairei numa espécie de limbo ou de vazio existencial. Bom, essa questão do olhar dos outros, ela é tão importante que ela nos acompanha ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada de formação humana existencial. E aí eu gosto de utilizar uma metáfora que cabe muito bem nesse drama humano em que, de certa forma, todos nós estamos encerrados e que precisamos resolver, que é a metáfora da águia crescendo dentro de uma gaiola. Não há nada mais incompatível do que uma águia crescendo dentro de uma gaiola, né? Porque a natureza da águia é voar, é a liberdade, é atingir a visão do alto, que é, na verdade, o projeto de desenvolvimento do ser humano em direção ao sapiens. Né? Acontece que essa águia ela está dentro de uma gaiola, crescendo ali sufocada. E o que é essa gaiola?
Essa gaiola, na verdade, é aquilo que impede a águia de atingir a sua visão, que vai se dar pelo voo das alturas, e que nada mais é do que o olhar dos outros. Portanto, a gaiola não é a natureza da águia, assim como não é a natureza, né, humana. Na verdade, a gaiola ela é a situação humana. O homem ele se desenvolve dentro desse nicho em que ele está engaiolado no olhar dos outros, porque ele busca sem saber e instintivamente o seu valor a partir do olhar dos outros. O problema é que isso produz um ponto cego e inibe o potencial espiritual do homem, né? Porque se o homem está ocupado psicodinamicamente nessa posição de ser visto e ser autovalidado através dos outros, ele não consegue enxergar, porque a equação que funciona é: eu preciso me perder de vista para ganhar a vista, né? Enfim, então a saída da gaiola ela só pode se dar com maior facilidade dentro de um ambiente de desenvolvimento no amor e não através do narcisismo. Agora, a gente pode transpor essa metáfora da gaiola, que ocorre no nosso desenvolvimento individual e privado, para o âmbito social e cultural, que também é uma grande gaiola, né? E aí a gente tem que refletir, inevitavelmente, sobre as condições patológicas do desenvolvimento humano em nossa cultura. Primeira coisa, primeira condição complicadora da nossa cultura para a realização das nossas possibilidades psicológicas, psíquicas, anímicas. É o soterramento da singularidade. Bom, enfim, aqui está a potencialidade dos indivíduos intrínsecas versus as expectativas dos outros. O lugar da singularidade é fundamental, né? Eu posso citar dois autores de diferentes épocas que chamam a atenção para isso. O primeiro é Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, que na sua psicologia, porque ele abrangeu muitos saberes, inclusive o psicológico, né? Ele entende que a espécie do homem ela vive dentro de uma lógica completamente distinta das outras espécies. Se a gente olhar, por exemplo, para o reino, para o mundo, para o cosmos das formigas, né, o indivíduo formiga só tem o seu valor de existir em função da comunidade, tanto que a psique, podemos chamar uma psique de formiga, né? A formiga ela se move por si mesma, mas dentro de um instinto de comunidade. Ela vive em função daquela comunidade, ela não tem uma razão de existência fora dessa comunidade. Quando a gente vê as espécies mais altas, conforme a gente vê a árvore da vida se hierarquizar, a gente vai começando a perceber uma diferenciação, né, desta lógica na escala dos mamíferos. Então, o cão já começa a possuir uma personalidade diferente das formigas. Quando chega no homem, a lógica é completamente inversa, porque, de certa forma, o indivíduo transcende o valor de toda essa sua espécie, porque ele é uma entidade única, singular e irrepetível, portanto, incomparável. E o ser humano ele só vai se realizar à medida em que ele se diferenciar da psique coletiva e se singularizar. E é isso que o Jung vai chamar na sua psicologia de individuação. Ocorre que o soterramento dessa singularidade ele vai se dar pela lei psicodinâmica muito presente na nossa cultura da comparação. As crianças elas vivem a síndrome da comparação desde sempre. Ora, se a singularidade, podemos pensar assim, e já pensava Tomás de Aquino, já pensava Jung, e aqui eu me lembro de uma frase muito importante
de Nietzsche, o homem só vai se realizar quando ele se tornar aquilo que ele é, singularmente, né? Enfim, a comparação, na verdade, ela vai se colocar na contradireção, né, desse processo de singularização em que o homem vai se conectar cada vez mais com o seu processo interior e se realizar dentro dele, né? Então, enfim, a singularidade podemos chamar, né? Podemos entendê-la como sendo um sinônimo de sacralidade. O homem encontra sua dimensão sacramental existencial à medida em que ele vai se singularizando, à medida em que ele vai se individuando. Bom, a perda dessa singularidade, sempre a partir do olhar e da expectativa dos outros, e desse receio profundo de fracasso para não ser rejeitado e não cair no vazio da angústia, né, vai levando o homem a uma perda de conexão com o seu próprio self, a sua identidade mais íntima. E ele vai tendo dificuldade de ter as suas experiências de introspecção, que são fundamentais para a formação da sua identidade única, caindo numa espécie de vazio e carência existencial. E aí é isso que a primeira característica de uma cultura propensa à morte é essa daí. É a comparação e a competição no lugar da singularidade e da cooperação. O egocentrismo no lugar da solidariedade. O superficial no lugar do essencial. O consumo no lugar do amor. O voluntarismo no lugar da inteligibilidade. E aqui é uma coisa importante, porque o que é o voluntarismo no lugar da inteligibilidade? Ora, a minha vontade ela precisa obedecer à minha razão para que a minha estrutura e a harmonia do acontecimento psicológico esteja protegida. Quando, na verdade, eu submeto, né, a minha vontade, a minha inteligência, a minha vontade, obviamente que eu vou inverter a hierarquia do meu ser, né? E isso vai me levar a um processo de turvamento psicológico, né? Então, hoje a gente enxerga claramente na cultura humana atual, na cultura moderna, um motivo da vontade subjetiva sobre o intelecto, né? Já não mais se trata do eu quero o que eu compreendo e obedeço aquilo que eu compreendo e submeto a minha vontade ao que eu compreendo, que na verdade está presente na tradição clássica dos sábios antigos, da Grécia, da China, enfim, da Índia. Esse é um princípio fundamental, né? E a lógica passa a ser invertida. Eu entendo o que eu quero, né? E aí há o grande problema aí do subjetivismo. E outra coisa que acontece nessa nossa cultura problemática, no sentido de nós desenvolvermos a nossa vitalidade interior, a confusão entre meio de vida e finalidade existencial. Bom, a minha finalidade existencial não é ser psicólogo. A minha finalidade existencial não é formar um patrimônio. Essa não é a minha finalidade existencial. Minha finalidade existencial é outra coisa. Essas coisas que eu falei aqui e que as pessoas estão um tanto identificadas com elas, na verdade, elas se tratam de um meio de vida e não da finalidade existencial, que é outra coisa, que é eu encontrar o sentido da vida, nele me conectar a partir da minha interioridade e desenvolver uma cosmovisão madura que se articule com a própria estrutura da realidade. Aí a gente encontra um homem realizado. Um homem realizado é aquele que plantou os dois pés na realidade. Então, realização fora do real não é possível, né? Enfim, então, um outro paradoxo, né? Um segundo paradoxo depois daquele que eu citei ali no início, né, sobre o excesso de informação e a falta de compreensão que caracteriza o nosso tempo,
que é o paradoxo da superpopulação e da solidão. O mundo nunca esteve tão habitado, cheio de gente. E, no entanto, as pessoas elas estão sofrendo de solidão agudamente. E por quê? Porque o que está por trás dessa cultura, né, vamos dizer assim, um padrão narcisista e não amoroso, como eu já tinha dito. Né? Então, a gente precisa entender o fenômeno da modernidade, né? E situando ele a partir do século XVII, e chega até nós, né? A partir de 4 tendências na experiência de intelecção do homem. Primeira coisa, né? Reducionismo. O reducionismo é um fenômeno moderno. E o reducionismo ele começa a entrar no discurso da cultura partindo, vamos dizer assim, principalmente da ciência iluminista. Esse reducionismo ele vai produzir uma dessacralização da realidade ao olhar do homem, né? Enfim, e uma alienação espiritual concomitante a isso. Né? O homem se desconecta, ele se despluga do sentido mais profundo da sua existência. O segundo aspecto, eu já citei, já abri essa questão aqui, agora há pouco, que é a questão do relativismo, que é justamente essa sobreposição do querer sobre o saber. Terceiro aspecto, determinismo. Né? O determinismo ele está muito presente no discurso médico, principalmente no discurso psiquiátrico, né? E que eu chamo de a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim. Então, o homem já está, vamos dizer assim, com o seu lote existencial determinado, sem possibilidade de mutação, de transformação, de ressignificação da sua experiência, pelo próprio discurso médico, mental, né, que o coloca dentro de um diagnóstico fechado, sem possibilidade de escape disso daí. E aí eu queria citar, dentro desse contexto, um importante psiquiatra que presidiu a força-tarefa do DSM-4. O DSM-4 é o manual de transtornos psicológicos, psiquiátricos, na verdade, é a Bíblia dos diagnósticos, né, da saúde mental. Então, o Alan Francis, ele presidiu a força-tarefa do DSM-4 em 1994, já não estamos mais no DSM-4, já houve uma revisão, já chegamos no DSM-5, porque esses diagnósticos são revistos, né, recorrentemente. Né? Em 2014, o Alan Francis escreve um livro muito importante, chamado Saving Normal, né? Voltando ao normal ou salvando a normalidade, e o subtítulo é A Revolta de um Insider dentro da indústria farmacêutica, em que ele começa a fazer, vamos dizer assim, alguns apontamentos significativos de que os nossos espaços de normalidade estão sendo regados por uma demanda fortíssima que está sendo criada pelo mercado ou pela indústria psicofarmacológica. Ou seja, muitas vezes os diagnósticos eles estão submetidos, né, vamos dizer, um princípio ou uma ambição econômica, e que, na verdade, a gente vê que os pacientes sem ambição de crescimento para além da medicação, eles vão ficando cristalizados, fossilizados e até embotados, presos à questão medicamentosa ao longo da vida. Por fim, né, o quarto passo depois do determinismo é o fatalismo.
né, que é o próprio vazio existencial. Ou seja, a realidade ter as minhas imagens psicológicas, de desenvolver a habilidade de autogestão das minhas emoções, entender as relações entre pensamentos e emoções. Eu não tenho uma educação para dentro, para o meu mundo interior. Eu sou lançado para fora desde o início da minha vida, tendo que conquistar o meu lugar no mundo. Obviamente que isso vai produzir, né, no homem, vamos dizer assim, alguns condicionamentos significativos. O primeiro deles é a indistinção entre o mental e o real. Ou seja, as pessoas, grande parte das pessoas, elas não conseguem distinguir o que é mais o seu mundo interno do mundo externo. O real do imaginário. Então, elas, se não reconheceram a sua interioridade, não conseguiram, não puderam, não tiveram condições de introspectar, porque a sua cultura não ajudou nesse sentido, eles começam a projetar, né, as suas questões, os seus anseios no mundo de fora, enxergando, né, a realidade não como ele é, mas como ela é, mas de uma forma afetada a partir dos seus afetos. E isso vai levar, obviamente, a uma impotência em relação aos seus próprios impulsos, né? Uma baixa resiliência aos estados psíquicos de desconforto. E o suicídio é a ponta da lança, né? O suicídio é essa incapacidade do homem autogerir os seus estados emocionais e psicológicos, tomar decisões acerca deles, usar engrenagens psíquicas importantes como a atenção para poder se reorganizar ou sair de um estado ou de uma emoção escura, de uma emoção negativa, como a raiva, como a ansiedade, o medo, a tristeza, a melancolia. As emoções escuras existem, estão presentes na nossa experiência, elas fazem parte do nosso desenvolvimento também. Então, a incapacidade de lidar, né, com esses estados, né, e a sua condição impulsiva e não reflexiva leva o homem a sossobrar, né, vamos dizer assim, numa condição fatal de suicídio. O tema do fracasso, que é a angústia, enfim, o fracasso hoje entre os jovens, a gente vê isso muito na clínica psicológica, ele é catastrofizado, né? Ou seja, é uma catástrofe. Os indivíduos não podem fracassar. Nos lembremos daquele olhar narcisista e condicional que estava ali na base do seu desenvolvimento humano, que se tornou regra e lei psíquica para ele, né? Então, esse indivíduo que vê no fracasso uma catástrofe, né, ele entra num ciclo de ansiedade e de desempenho e ele passa a viver dentro de uma imobilidade e evitação empírica. Ele não se inicia nas suas experiências onde ele vai poder, na verdade, patentear ou predicar a sua própria consciência, porque a consciência não nasce dos nossos pensamentos. A consciência ela nasce das nossas experiências, né? Ela é um resultado do homem que está se experimentando e entrando em contato com seus próprios potenciais ao se iniciar nas suas experiências, inclusive de fracasso, né? Porque uma visão integral e lúcida e saudável do homem, o homem vai entender que ele pode fracassar no sucesso e pode ter sucesso no fracasso. Então, o fracasso ele é condição de desenvolvimento humano e de maturação humana. Quando o homem começa a evitar esses contatos com a realidade, ele vive numa espécie de limbo psicológico que prepara essa permanente sensação de vazio existencial. Bom, obviamente, quando a gente está diante dessa sensação de vazio, de desconexão com o próprio self, né, a gente vai ceder a uma lógica cultural que está muito presente, que é a lógica do hedonismo, né? O hedonismo é a busca por prazeres e gratificações
imediatas. E o hedonismo nada mais é do que uma tentativa de escape do niilismo, que é a perda do sentido da vida e do vazio existencial. Então, o homem vai tentar se exilar na ordem do prazer e ter a sensação de que jamais vai conseguir se realizar. Então, eu acho que vem muito ao encontro de toda essa questão, né, a psicofisiologia de Platão, que é muito interessante, né, que ela pode ser colocada da seguinte forma, né, para a gente poder situar e enxergar com mais clareza toda essa situação. Bom, Platão entendia o homem psicofisiologicamente na seguinte perspectiva: entre o estômago e a genitália, ou seja, a região do baixo ventre, está a cama e a mesa. Está o comer e está o copular. Ou seja, são nossos instintos de sobrevivência. Se o homem parar de comer, ele morre, né? Se o homem parar de copular, a espécie extingue, acaba. Então, o copular está voltado para a espécie e o comer está voltado para o indivíduo. São instintos de sobrevivência necessários. E esses instintos, eles comparecem na nossa experiência dentro de uma dinâmica de prazer, né? Ou seja, para nós realizarmos nossas necessidades de sobrevivência, fomos presenteados pela vida, por Deus, com prazer, mas isso pode se desordenar dentro do homem. Platão vai dizer que a parte que está superior à cama e à mesa, portanto, entre o estômago e a genitália, é a parte do coração, do peito, que é a sede da vontade. E aí é muito interessante a gente pensar na palavra coragem, que significa a força do coração. E é a força do coração que toma decisões para arbitrar, né, os nossos instintos. Portanto, essa parte superior, ela tem que estar, né, na governância, o coração tem que estar na governância do baixo ventre. Por quê? Porque, na verdade, o coração ele é o servo do intelecto, da razão. Ou seja, a razão é o órgão do sentido, da consciência, da compreensão, é a parte superior do homem que vai, vamos dizer assim, desenvolvê-lo em direção à sua finalidade existencial, ao seu telos. Telos no sentido de finalidade, um conceito importante, Aristóteles, e que, na verdade, é o sapiens, ou seja, o homem vai ser feliz na sua experiência de compreensão e não na sua experiência de sensação, né? O que corrobora, ou que reafirma, confirma essa psicofisiologia de Platão, né? Porque hoje a gente vê essas coisas muito invertidas na dinâmica dos indivíduos, né? Eles estão muito mais na ordem da sensação do que na ordem da compreensão, né? E outras sabedorias contemporâneas, a sabedoria grega, é interessante que a sabedoria ela floresce, amadurece no mesmo período histórico em diferentes civilizações através de homens, vamos dizer assim, de uma compreensão superior e que nos deixaram um legado espiritual imenso, a gente vai ver essa mesma coisa se confirmar, né, na própria psicologia budista, né, nos discursos de Siddhartha Sakyamuni. Tem alguns discursos interessantes em que ele diz o seguinte: o homem sábio ele não leva o mel na língua com a faca afiada, né? Ou seja, o prazer momentâneo ele pode me trazer um decréscimo e uma ferida no meu interior profunda muito grande, que na verdade é a dissolução da minha personalidade se eu começo a me localizar ou me identificar cada vez mais no subsolo das minhas paixões,
né? E uma outra fala muito interessante, em sequência a essa, é que o homem governado, né, pela sua paixão instintiva, ele é como aquele que tenta matar a sede bebendo a água do mar. Portanto, ele vai se desidratando psiquicamente no processo e ele vai ficando cada vez mais sedento e insaciável. E aí ele vai entrando no circuito da compulsão. A compulsão é o homem girando em torno de prazeres insaciáveis, né, em torno de um vazio interior, né? E isso, obviamente, né, entendemos que dentro dessa cultura de morte está sendo muito, vamos dizer assim, de uma certa forma, sem que percebamos, está se tornando uma espécie de regra, né? Enfim, e que os jovens vão aderindo cada vez mais. Dentro da filosofia grega, há uma noção muito importante que se contrapõe à noção do hedonismo e que já está muito presente no pensamento de Sócrates, que é a noção, né, de eudaimonismo, que significa ser habitado por um bom gênio, por uma boa intenção, ou seja, é uma intencionalidade que vai me dirigir à experiência da verdadeira felicidade. Felicidade, ela não reside no prazer, ela só se desenvolve dentro da ordem da disciplina que vai ordenar psicamente o ser homem na sua experiência e compreensão. A literatura, ela é mediadora nesse processo, tanto que na minha prática clínica eu levo muito a literatura, ou seja, eu procuro iniciar, né, os meus pacientes na leitura, porque é através dela que eles vão suscitar na sua própria experiência a dinâmica do sentido, né? Não é mais a vontade do prazer, como tratava a psicanálise, nem a vontade do poder, essa necessidade do homem se sentir superior aos outros para se sentir validado, que vai realizar o homem. Isso deixa o homem no estado de inquietação e não de repouso interior, né? Mas é na ordem do sentido. Portanto, a experiência de compreensão, né, ela passa a ser algo fundamental. Bom, aqui para concluir agora, né, porque eu acho que a minha fala já deve estar mais ou menos próxima do fim, né? Enfim, quando o suicídio sai da esfera psicológica individual e se transpõe para a esfera sociocultural, isto é, ou seja, ela sai do âmbito privado e entra como uma tendência coletiva, não podemos mais falar do suicídio na perspectiva psicológica individual, mas como sendo uma tendência cultural decorrente, né, de uma condição anômica da sociedade que não é mais capaz de designar, né, a sua própria experiência de realidade e de realização corretamente, né? Então, o que está por trás da tendência suicida dos jovens é a própria cultura ou esses falsos valores que fomentam falsas identidades em que todos nós estamos expostos, né, no nosso tempo, né? E o suicídio, né, quando o indivíduo ele psicodinamicamente, né, na sua particularidade, na sua intimidade anímica, psicológica, ele resolve, né, optar pelo suicídio, a gente pode entender que é o efeito de um embotamento psicológico que acarreta no impulso cego. Ou seja, ele se identifica com o momento de sofrimento, ele não vê alternativas de saída. Esse mundo se fechando de forma angustiada sobre ele o leva à experiência do suicídio. Bom, para concluir, Marcos, eu queria citar a frase para a gente ver, vamos dizer assim, toda a radicalidade dessa ação, né, e a fatalidade dessa ação,
né? Eu queria citar um escritor que eu gosto muito, né, que é o Chesterton, que foi um grande escritor inglês que faleceu no final dos anos 30 e que teve uma obra literária muito abrangente. Chesterton escrevia todos os dias, né? E foi um grande pensador moderno, né? Publicou mais de 100 obras ao longo da sua vida, e olha que ele nem viveu tanto assim, mas ele era um escritor prolífico, enfim. E num dos livros dele me chamou muito a atenção a reflexão que ele faz de um ponto de vista radical e ao mesmo existencial do suicídio, que ele diz o seguinte: diferentemente do homicida que mata um homem, o suicida mata todo o cosmos, a existência inteira. Quando o suicida se enforca em uma árvore, todas as aves que lá descansavam voam para longe em protesto do seu ato. É radical essa sentença, né? E bastante dramática, vista de um ponto de vista existencial. Mas eu tirar a minha própria existência a partir de um momento psicológico, na verdade, eu matar para mim mesmo e dentro de mim, e obviamente isso tem dimensões espirituais inegáveis, né? Toda a realidade que existe para o meu olhar, né? Porque é através do meu olhar que eu vou me realizar. E aí, concluindo a metáfora da gaiola e da águia, a gaiola é a situação da águia, não é a natureza da águia. Quando a águia começa a sair da gaiola, ela sai com muito receio, né? Ela primeiro se sente sufocada, aquilo é um sofrimento, gera uma inquietude, né? Pensando aqui a gaiola como meu valor a partir da validação dos outros, ou seja, como se o meu valor e identidade dependesse dos outros. Isso me engaiola numa posição psicológica de angústia. À medida em que a águia começa a se incomodar com isso, bota a cabeça para fora da gaiola, sente que existe mundo fora disso. Falou assim, não. Ela começa a ter ambição de sair. E aos trancos e barrancos, ela se atira, se for mais corajosa, no seu primeiro voo. E quando ela voa, ela entra em êxtase, porque ela entra em contato com a sua própria natureza fundamental. E ela enxerga a vida numa perspectiva transfigurada. Podemos associar essa ideia com a metáfora da caverna de Platão, do homem que saiu da caverna e viu a realidade, né, de uma forma sagrada, com olhar sagrado pela primeira vez. Só que a águia, ao dar o seu primeiro voo, ela ainda entende que a gaiola é importante, é uma referência, é uma familiaridade. Então, eu preciso voltar para a gaiola. Ela volta para a gaiola. E ali fica um pouco, tal, vai ficando, ela não consegue sair de uma vez. Sente sufocada novamente, faz um novo voo, é sempre uma nova tensão, fazer um novo voo, adquire a visão, e assim ela vai aos poucos se soltando da gaiola até que ela precisa retornar mais. Bom, quando é que ela sai da gaiola? Né? Quando é que o homem sai da gaiola? Quando o homem deixa dessa condição obsessiva, obcecada de ser visto para ser feliz, e quando ele entra na condição de ver. E aí podemos definir a espiritualidade nessa palavrinha. Espiritualidade é ver o sentido da vida. Mas eu só posso ver à medida em que eu me soltar da gaiola desse meu ego carente que busca nos outros a minha própria relevância e significação existencial. Bom, então aqui minha preocupação foi trazer, né, essa reflexão num ponto de vista mais amplo, para a gente entender que o suicídio ele não é o ato isolado, mas ele se desenvolve, principalmente na nossa cultura atual brasileira, como uma tendência de uma cultura que
não está fomentando na formação dos nossos jovens, né, verdadeiros valores. Quais são os verdadeiros valores? Né? Aquilo que um grande psicólogo chamado Abraham Maslow chamava de metavalores. Ora, o que são os metavalores? O bem, o belo e o verdadeiro. Quando um homem se torna amante do bem, e com ele se identifica, se torna amante do belo, e belo não apenas a beleza estética, né, mas os belos pensamentos, as belas reflexões, as belas atitudes, né, as belas almas, né, e a verdade de tudo, compromisso com a verdade, né, com o verdadeiro. Então, ele já começa a, vamos dizer assim, desenvolver a sua conexão com a verdadeira realidade das coisas e encontra o seu verdadeiro nicho de segurança existencial, né? Porque o amor está na realidade, apesar de nós não conseguirmos acessar em razão dos nossos condicionamentos psíquicos. É isso, meu caro. Espero que possa ter contribuído de alguma forma aí para essa reflexão. Muito obrigado. Opa, quero te agradecer muito, Vitor. Anotei muitas coisas que eu achei muito interessantes aqui e realmente nós estamos vivendo um momento. Adorei a síndrome de Gabriela. Achei, achei um termo assim muito interessante. Essa superficialidade que nós estamos vivendo, que é muito trazida pelas questões tecnológicas, e essa necessidade que a gente acaba virando o bando do distante, né? Porque a tecnologia, por meio dos smartphones, nos faz deixar de ser indivíduos, mas somos um bando do distante, visto que aqueles que são próximos e que poderiam ser os mais importantes para nós acabam perdendo a importância, porque o nosso referencial não está perto, está longe. Então, talvez seja mais interessante eu tentar conseguir a aceitação de alguém que está em Moscou ou em qualquer lugar, porque eu me jogo na rede, do que conseguir agradar aqueles que estão ao meu redor, nessa busca incessante dessa, dessa aceitação que tanto fragiliza, que tanto. Pegando até o título de um livro seu que eu gosto muito, que já discutiu bastante sobre ele, que é a questão da zumbilândia, né? A gente acaba se tornando, de certa forma, pessoas que não dormem, pessoas que não Sim, procuram a sua individualidade, que não são estimuladas. O jovem, a criança, não se vê muito estimulada a ter coragem, não é? Lembrando aqui do nosso queridíssimo é, é, Guimarães Rosa, num trecho que eu amo do Grande Sertão Veredas, né? O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossegue, depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Eu acho que é isso que eu queria finalizar aí a sua intervenção tão importante, é que nós precisamos nos lembrar, nós, cidadãos, nós pais, tios, avós, professores, vizinhos, que convivemos com crianças e com jovens, de que eles precisam ser estimulados a desenvolver um gosto pela vida e pelo arriscar. Não adianta encher os meninos de proteção, de caneleira, de todo tipo, toda sorte de proteção, porque ele, para poder andar na bicicleta da vida, ele tem que cair, ele tem que se machucar, ele tem que ter coragem, ele tem que exatamente. desenvolver o seu lado individual e amar quando cai. Perceber que o gostoso não é cruzar a linha de chegada, é fazer a corrida, é ter montado na bicicleta, né? É o gosto de viver que vai fazer com que ele sinta que vale a pena estar por aqui. Porque se ele se sentir apenas mais um número que não consegue ser aceito por um grande grupo, e se ele perde os seus referenciais ao seu redor e para com ele mesmo, porque ele não tem coragem, ele não quer cruzar a linha de chegada, ele quer cruzar a linha de chegada, mas ele não quer fazer a viagem, ele quer o atalho. Se ele puder chegar, se pudesse colocar no celular algum teletransporte, ele iria se Exato.
Ele ia se teletransportar para a linha de chegada para não ter que passar pela experiência. E a experiência da vida não é só o prazer da linha de chegada. O grande prazer de viver é um passo atrás do outro, entendendo as suas vicissitudes e a força do crescimento. Então, assim, achei a sua fala assim muito importante para nós aqui que estamos e convivemos com jovens, para entender que a gente não pode querer super proteger ninguém, porque ao fazer isso a gente está, pelo contrário, tirando todo o sistema de defesa de um jovem, de uma criança, porque ela não vai estar tão frágil depois que quando eu não tiver o protetor, ela não vai saber se defender, vai se sentir tão frágil e sem chão que acaba achando que o caminho mais fácil, que não é o de desistir. Exatamente. Então, querido Vitor, quero te agradecer imensamente, É. em nome aqui da biblioteca, da nossa programação. Fiquei muito satisfeito, eu sou escritor, você também, saber que você trabalha com a questão da leitura como uma prática sua de consultório para as pessoas que você atende. Eu achei isso, para nós que estamos aqui numa programação de uma biblioteca, achei fantástico. E, mais uma vez, Vitor, muitíssimo obrigado e a você por ter estado conosco, colaborado com a gente com esse tema, que é um tema muito complexo e também e necessário. E agradeço também a você que esteve até agora conosco, acompanhando esse tema tão importante. Até o nosso próximo Sim. encontro.